Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda Silva e mais uma vez eu tô aqui para falar um tema muito importante com vocês, tá? Eu fiz algumas anotações, então eu vou me basear nas anotações que eu fiz, porque eu acredito que seja muito importante, até mesmo pra gente não fugir muito do foco. Então eu vou, sempre que eu estiver aqui olhando para baixo, porque eu vou estar olhando o que eu anotei para vocês, que eu achei bem legal, tá? Um dos temas que atualmente eu tô me interessando bastante é o direito dos animais. Ontem eu comecei a olhar algumas coisas, claro que eu já tenho uma base, mas algumas coisas eu tava olhando que são diferentes, né? E achei bem interessante trazer para vocês, porque é um tema pouco discutido e é um tema que eu acredito que você possa militar nessa área também, enfim, né, expandir um pouco o seu conhecimento. O que acontece? Nós sabemos que os nossos animaizinhos, né, nossos babies, eu chamo assim, eles também são sujeitos aos direitos, né? Então, o que a gente precisa analisar? Às vezes a gente se esquece que por ser um animal, né, irracional, por ser ali um ser dependente de um ser humano, eles não possuem direitos, mas tem direito sim, tá? Um dos temas que eu quero destacar aqui para vocês é a capacidade de ser parte. Atualmente a legislação está expandindo, então a gente não pode se esquecer também dos nossos pequenos, porque eles também pertencem a essa questão da capacidade de ser parte. É um tema que talvez você não tenha escutado ainda, eu vi um professor falando, achei muito interessante, e aí eu pensei, vou passar pro pessoal do canal, vou explicar isso para eles, porque eu acredito que vai abrir uma luz aí, né, e uma luz no fim do túnel e ajudar você com uma área que de repente você não está se encontrando em nenhuma área do direito, você pode se encontrar no direito dos animais, tá? Então vamos lá. A capacidade de ser parte. A gente está falando de uma personalidade jurídica, tá? Então é a aptidão para ser um sujeito, né, de uma relação jurídica processual. A gente está falando de processos. Sabe quando você faz uma ação de alimentos e aí você coloca o menor, né, como autor do processo, porém você coloca a genitora, a mãe, como representante legal? É mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui, né? É mais ou menos isso que a gente vai falar aqui. Você vai fazer em face do seu animalzinho, né? Por exemplo, a minha chama Morgan, né? Então você vai colocar lá o processo. Vamos supor que ela sofreu uma agressão de alguém, enfim, eu quero processar essa pessoa. Coloco lá o nome dela, porém eu vou estar representando ela, né? Como tutora, né? Tutora da Morgan. Então, é isso que o artigo 5º, inciso 35 da Constituição fala, que os animais ele têm capacidade de ser parte, tá? Dos decretos também que eu acho interessante trazer para vocês, e depois vale a pena dar uma olhada, é o decreto 24.645 de 1934, tá? O artigo 18, artigo 2º e o artigo 3º, que ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da capacidade de ser parte e numa questão jurídica, tá? Então a gente precisa, uma coisa aqui que a gente precisa entender, né, nessa questão de capacidade de ser parte. Primeira coisa é a questão de quem vai ser a primeira parte, né, polo ativo, se ele se encaixa no polo ativo, e a resposta é sim, você pode colocar no polo ativo. A segunda questão é o representante, o tutor legal, tá? E existe um terceiro fator que se chama a fase postulatória, que seria o representante legal dessas duas partes, né? O animalzinho e o tutor do animal, que no caso seria o advogado, nós, né? Que vamos representar essa pessoa. Então, essas três fases precisam existir até para que exista a questão da capacidade de ser parte do animal no processo, tá? Uma outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês também, da capacidade processual, tá? Então, tem capacidade de ser parte em juízo, ainda que não tenha capacidade processual, tá? Suprido pela atuação do MP como substituto legal. Então,
assim como também no direito dos alimentos, na ação dos alimentos, você também vai trazer essa questão, porque lá nos alimentos, né, como a gente fala e normalmente faz, existe essa parte do como a gente está envolvendo um menor, ou quando tem uma pessoa de idade, a gente colocar o MP, né? Trazer o MP para o processo, até por uma questão de igualitário, uma questão de igualdade, uma questão de proteção para o menor e para o idoso, tá? O Ministério Público vai fazer esse papel de proteção ali no processo, tá? Então, a gente também pode trazer nessa questão dos animais, trazer a proteção para eles, que seria o MP como um substituto legal, tá bom? A capacidade postulatória, que é como eu já tinha falado para vocês, né, que é a capacidade técnica, que não é possível nesse caso sem uma capacidade técnica, ou seja, um advogado, um representante legal, não tem como fazer o processo, não tem como fazer nada. Não é como no trabalhista, que tem o jus postulandi, né, ou no cível, que você pode ir no juizado especial cível e postular sem um advogado até a parte recursal. Então, existem algumas áreas que te possibilitam isso, mas nessa questão aqui não, tem que ter um advogado, tá? Aí a gente pode falar de dois quesitos aqui que eu achei bem interessante, tá? Que seriam a legitimidade extraordinária e a legitimidade ordinária, tá? Eu não vou abranger muito em cima disso, só vou comentar mesmo com vocês, porque eu espero que depois vocês pesquisem e se aprofundam a respeito disso. Eu posso até depois trazer um vídeo específico falando sobre, melhor, mas aqui é mais mesmo para apresentar para vocês essa questão do direito dos animais, tá bom? A legitimação extraordinária, a gente está falando de uma substituição processual. Então, defesa em nome próprio do interesse alheio. Já a legitimação ordinária, a gente está falando de uma defesa em nome próprio, de interesse próprio, tá? Então, em meu nome, sobre o meu interesse. Não é como se fosse jus postulandi. No extraordinário, é como se fosse a questão dos animais, que precisa de um representante legal, precisa de partes interessadas, precisa ter um direito violado frente a esse animal. Então, essas duas questões aqui, claro que existem outras, com certeza, mas eu achei bem interessante trazer essas duas: legitimação extraordinária e ordinária, tá bom? Depois vocês dão uma pesquisada, porque é bem importante mesmo. Representação processual, que é a defesa em interesse alheio, né? Em defesa alheio e para suprir a incapacidade processual da parte, tá bom? Outra questão também que eu quero trazer aqui para vocês são as possibilidades de você requerer isso, tá bom? A primeira delas, a gente vai falar sobre ações coletivas, né? A primeira é a ação popular, que ela tá no artigo 5º, tá? No inciso 73 da Constituição Federal de 1988. E tem a lei também da própria ação popular, né? Que é a lei 4.717 de 1975. Ela anula o ato lesivo. O papel dela é esse. Então, não adianta você propor uma ação popular achando que vai ter outra finalidade, que não, ela só tem a finalidade de anular o ato lesivo, tá bom? E nessa parte, ela sem custas e sem honorários. Não é cobrado custas nem honorários de sucumbência, que a gente costuma falar. Outra é a ação civil pública, tá? Artigo 129, inciso 3 da Constituição também. E a lei da própria ação civil pública, que é a lei 7.347 de 1985, tá? Para ajuizar a ação popular, precisa estar aqui com as suas obrigações eleitorais, tá? É uma das questões que você não pode ter esse problema com o eleitoral, direito eleitoral. Então, você precisa estar em dia, tudo bonitinho, sem dívida, sem nada, tá bom? Para propor a ação civil pública, tá? Essa é a questão. E alguns outros artigos que eu quero trazer para vocês, que é o artigo 1335 do Código Civil, 1335 do Código Civil e 1336 do Código Civil, tá bom? É isso, eu queria falar só um pouquinho para vocês sobre isso, eu espero que vocês tenham gostado e obrigada!